Joel capítulo 2, verso 12. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Deus, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe, disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e dele sereis farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém, querido? Sente, por favor. Esse profeta, ele é conhecido como o profeta pelo qual Deus levanta ele para profetizar sobre o grande dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia de trevas, o dia em que Deus derramará da sua ira sobre o seu povo. E nesse contexto desse profeta, nós encontramos, é barulho mesmo ou é gente falando? Nós encontramos o que é mais conhecido do profeta Joel, as pragas dos gafanhotos. Entre essas pragas que Deus então usa o profeta para profetizar, tem ali o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Logo, para que possamos entender, Israel era uma cultura que vivia da plantações, da oliveira, da figueira e de tantas outras coisas que Israel cativava, como trigo. Então Deus levanta o profeta Joel e diz que esse povo, eles vão ter um castigo de Deus sobre eles, porque eles deram as costas para Deus, eles rejeitaram a Deus, eles trocaram Deus verdadeiro pelos outros deuses falsos. Então é um alerta. Por isso você vai ver algumas repetições no livro de Joel: tocai a trombeta. Na cultura de Israel, tocar a trombeta era o símbolo de um alerta. Deus mandou com que Moisés fizesse duas trombetas, duas trombetas de prata. Quando uma trombeta tocava só, era uma santa convocação do povo na frente da tenda. Quando as trombetas tocavam simultaneamente,
era a alerta de que eles iam levantar acampamento e iam partir. Logo, a trombeta não só servia para isso, mas a trombeta também é um instrumento que identificava por som a hora da batalha, a entrada, a recuada e todos os movimentos através das trombetas. E Deus então levanta o profeta Joel para profetizar para essa nação que está vivendo uma vida em decadência espiritual. E ele usa aqui a figura dos gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor, dizendo que se esse povo não se voltar para Deus, Deus então está pronto a colocar sobre eles esses animais, esses insetos, para devorar as suas plantações. Quando a gente chega no capítulo 2 e no verso 12 que nós lemos, aqui um chamado, uma convocação para o povo buscar de Deus misericórdia. E ele começa dizendo assim, com a Bíblia aberta onde você leu: ainda assim. Esse termo quer dizer quando tudo estiver fora do lugar, quando tudo estiver descontrolado, quando as coisas estiverem de forma exagerada, quando a fome chegar, quando os gafanhotos entrarem, quando tudo isso estiver cercando a vida de vocês, quando tudo parece que está dando errado, quando tudo parece que está dando errado, ou quando tudo está dando errado, quando a crise vem, quando o desemprego vem, quando a doença chega, quando a perseguição bater na sua porta, quando tudo acontecer, ele diz: agora mesmo. Agora mesmo. O que me chama a atenção é que essa convocação de Joel é uma convocação urgente. Ele está convocando o povo para uma solene, mas essa convocação não é para amanhã, não é para depois, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano. Ele diz: é agora mesmo. A convocação que Joel está chamando o povo para Deus é urgente. O povo precisa voltar urgente para Deus. O povo precisa voltar, não é amanhã, não é depois, não é daqui a um ano. Joel está dizendo agora mesmo. A chamada de Joel é urgente para o povo de Deus voltassem para Deus. Esse chamado é urgente, mas veja o que ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos. Convertei-vos. Ele está chamando o povo na urgência, mas ele está chamando o povo para uma verdadeira conversão. Ele está chamando o povo a uma volta com profundidade. Ele está chamando o povo a se converter, porque a palavra converter aqui é alguém que vai em uma direção e muda a direção. É convergir, é voltar. Agora observe que há uma coisa interessante: enquanto eu ando para este lado, tudo desse lado está à minha direita e esse lado à minha esquerda. Mas quando eu faço uma conversão, aqui o que estava na direita veio para a esquerda e o que estava na esquerda veio para... Ele está dizendo: vocês precisam mudar a posição que vocês estão, porque vocês estão vendo as coisas erradas. Vocês estão compreendendo as coisas fora dos seus lugares e do devido lugar que elas devem ser compreendidas. Ele está chamando o povo a uma volta profunda a Ele, mas Ele diz: convertei-vos, mas não é converter levantar a mão, não é converter chorar, fazer uma coisinha qualquer. Converter aqui não é pegar um paletó e dizer que é crente. Converter aqui não é pegar a Bíblia e vir para a igreja. Converter aqui não é dar a paz do Senhor. Mas observe o que ele diz: convertei-vos a mim. Em primeiro lugar, ele está chamando o povo para converter-se a Deus. A Deus. Ele está chamando o povo numa volta urgente. Ele está chamando ao povo
para que se volte para Deus, e Ele está pedindo ao povo que se converta de todo o vosso coração. Quando Ele usa esse termo aqui, Ele está dizendo de todo o vosso coração, sem reserva. Diz com sinceridade. Porque é muito fácil dizer que é crente. É muito fácil pronunciar e dizer que faz parte de uma igreja. Mas Joel está dizendo: chega de viver uma vida de máscara. Chega de viver uma vida de fantasia. Deus está chamando vocês hoje para que vocês venham para Ele, mas que vocês venham para Ele de todo o vosso coração, com o coração quebrantado, com o coração sincero, com o coração entregando ao Senhor, sem nenhuma reserva. Tudo o que nós temos que fazer é o que está no primeiro mandamento: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aleluia. Por que Ele está usando exatamente o coração? Porque a gente podemos falar palavras em que não são confirmadas pelo coração. A gente pode fazer algumas coisas que não são confirmadas pelo nosso coração. Por isso Jesus disse: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Por isso que quando o profeta diz: dai-me, ele pede o quê? O teu coração. E aonde estão os nossos corações? No mundo? Nas coisas do mundo? No intelecto? Na sabedoria? Naquilo que nós trabalhamos, economizamos, guardamos e construímos? Se nosso coração estiver nessas coisas, disse Paulo, e é a maior bobeira do mundo, porque todas essas coisas são passageiras. Jesus disse que aqui o ladrão rouba, a traça corrói e o ferrugem estraga. Ele disse: aguardai, guarda pois o teu tesouro no céu, porque lá o ladrão não entra, a traça não corrói, nem o ferrugem pode corroer. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ele está falando com sinceridade. Viu, irmão? Viu, jovem? De coração, com sinceridade. Porque não adianta ser crente só quando vem para a igreja. Não adianta ser crente só quando está na hora do conjuntinho cantar aleluia, glória a Deus. Tem que ser crente aqui. Tem que ser crente na escola. Tem que ser crente em casa. Tem que ser crente na rua. Tem que ser crente no meio do povo que não é crente. Mostrar que você é crente. Com sinceridade. Quando ele diz aqui de todo o seu coração, a palavra que ele usa aqui é a mesma palavra que o salmista usa lá no Salmo, quando ele diz assim: assim como um servo, como uma coça almeja por água, a minha alma tem sede de ti. O que ele está dizendo aqui é que é uma busca de um homem, de uma pessoa sedenta por água, aquele que quer buscar água, fontes, não quer beber coisas que não são profundas, não quer neblinas, ele quer água de todo o nosso coração. Você já viu aquilo que a gente ama de todo o nosso coração, o que nós somos capazes de fazer por eles? Aqui nós temos mãe, nós temos pais. Você sabe o que é amar de todo o coração? Você sabe o que eu estou dizendo? Você é capaz de ficar sem comprar uma roupa, mas dar todo o que você puder a ela. Você é capaz de ficar sem comer, mas dá comida para ela. Você é capaz de ficar sem nada, você dorme no chão para colocar ele numa cama. Isso é amar de todo o coração, não tem esforço. Você é capaz, mãe, de acordar à noite 4, 5 vezes, e se possível, você nem fecha os olhos para estar cuidando, para estar zelando. Por quê, pastor? Porque você ama de todo o seu coração. Mas como nós somos infiéis para com Deus, como nós somos infiéis para com Deus. Quantas vezes a gente diz que amamos Deus de todo o coração, e quando Deus nos convoca para alguma coisa, a gente rejeita, a gente recusa, a gente é infiel, a gente mente, a gente não faz aquilo que Deus quer
que Ele quer que façamos? Amar de todo o coração. Se você está aqui que é mãe, você está aqui que é pai, está chovendo, e alguém te liga agora e diz: olha, teu filho está aqui na cidade, não tem ônibus, não tem nenhum meio de transporte, ele está aqui em perigo, ele precisa que alguém venha buscar, e não tem ninguém, só você. Será que você vai? Ou você diria: não, mas está chovendo, não é? Quantos de nós não dissemos isso hoje? Eu ia para a igreja, mas está chovendo, não vai dar para mim não. Eu queria, se tivesse um carro, eu ia. Quando a gente ama de todo o coração, nós não medimos esforço. Nós andamos na chuva, nós andamos no sol, nós passamos a noite acordada, nós renunciamos tudo por aquilo que amamos de todo o coração. Por que Joel diz isso? Porque Deus está cansado de pessoas que estão dizendo que amam a Deus, mas são falsas, são mentirosas. Olha a palavra que ele diz: com sinceridade, de todo o seu coração. E aí, a volta a Deus com uma diligência. Qual é ela? Primeira, jejuns. Jejuns. É o que, pastor? O senhor falou em línguas aí, jejuns. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Não sabe o que é isso? Há um escritor chamado John Piper que ele dizia assim, e Calvino também disse isso: o jejum é a abstenção do pão da terra e a alimentação do pão do céu. Quando eu estou jejuando, eu estou comendo do pão vivo que desceu do céu. Quando eu jejum, eu estou mostrando que tenho saudade, sede e fome de Deus. Eu não estou falando de passar fome, viu, irmão? Porque tem crente que passa fome. Como, pastor? Não, hoje eu estou jejuando. Aí quando chega, estou morrendo de fome. Quando vai comer, como um prato tamanho de um. Isso não é jejum, irmão. O jejum verdadeiro é um jejum com oração, com adoração, com quebrantamento. E não é aquela coisa: estou morrendo de fome, mas eu estou fazendo sacrifício, eu não vou comer. Isso não é jejum. Quando você jejuma, você não sente fome. Você já leu Bíblia e passar sua fome? Você já fez isso? Pois eu já muitas vezes. Começo a ler a Bíblia e chega a hora do almoço e a esposa fica: vem comer, ao almoço, já estou te chamando. E aí eu vou. Mas a alma está tão alimentada que não dá vontade de parar. Não dá vontade de comer pão, de comer as coisas da terra, porque você está se alimentando das coisas do céu. Agora veja o que diz o verso 13. Esse é uma volta a Deus com sinceridade, com jejum. Mas outra coisa interessante, uma volta com quebrantamento. Olha o que ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Esta é uma volta de quebrantamento. É uma volta com pranto. Por que ele usa isso? Porque no costume judaico, eles tinham o costume de, quando alguém mostrava um sentimento de arrependimento, de tristeza, de angústia, ele rasgava as vestes. A roupa mesmo, isso aqui. O sacerdote, quando Jesus disse que era o próprio Deus, o Filho de Deus, o que foi que ele fez? Anás rasgou as vestes. Só que rasgar a veste é fácil. Rasgar a roupa é fácil. Difícil é rasgar o nosso coração.
Difícil é abrir o nosso coração para Deus. Mas Deus está dizendo: eu não quero que ninguém rasgue veste, não, porque rasgar vestes é muito fácil. Eu quero que vocês abram mesmo o coração de vocês, é que vocês sejam constrangidos, que vocês sejam rasgados, que vocês sejam perfurados pela minha presença, e aí sim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aí ele usa outra palavra. Rasgar o coração aqui está falando de choro, está falando de quebrantamento, está falando de arrependimento, está falando de convicção de pecado. Ele está dizendo: abra o seu coração e veja que o seu coração é uma fábrica de ídolo, de pecado. E quando você olha para você, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Como é difícil converter, rasgar o nosso coração. É fácil botar um paletó, é fácil dar a paz, mas aquilo que está dentro, Deus não está preocupado com as coisas externas, Deus está preocupado com as coisas internas. Porque não adianta mudar por fora, se na realidade por dentro ele disse aos discípulos que os fariseus eram verdadeiros sepulcros caiados, bonitinho por fora, pintado, um mausoléu, mas por dentro são podres. O mundo é quem julga e se engana com aparência. Deus não se engana com isso, irmão. Deus quer um coração quebrantado, contrito na sua presença. E foi por isso que Davi disse: Senhor, tu sondas e me conheces, tu esquadria os meus pensamentos e tu conheces o meu coração. Irmão, isso é intimidade. Quanto de nós que não podemos nem dizer a Deus: Deus, será que o Senhor... Tem gente que pensa que Deus não sabe o que você está pensando. Mas vamos lá. É uma volta com quebrantamento, é uma volta sincera. Ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quanto mais entramos na presença de Deus, mais nos quebrantamos diante da sua grandeza e da sua santidade, e reconhecemos o quão pecador somos nós. Verso 13. Essa volta é uma volta também com motivação da busca. Observe o que ele diz aqui: converteis ao Senhor Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em ira-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui, a motivação da busca é porque Deus é misericordioso. A motivação da busca, não importa se você vai sofrer algumas coisas, o importante é que você deve estar onde Deus quer que você esteja. A motivação da busca é: não importa se você caiu ou errou em alguma coisa, a motivação da busca é porque Deus é misericordioso. Ele se compadece, Ele tem prazer em executar misericórdia. Ele é capaz de transformar um deserto num jardim. Ele é capaz de pegar o mais vil pecador e transformar num grande pregador. O que o profeta está dizendo, Deus está falando pela boca do profeta, é que o povo deve ir para ele, independente do erro que eles cometeram. O que eles devem fazer é recorrer a Deus. Mas sabe o que é que o diabo diz? Quando você peca, não vá para a igreja. Quando você peca, o diabo diz: deixa de ser crente. Quando você peca, o diabo diz: deixa de ler Bíblia. Quando você peca, o diabo diz: deixa de ir para a igreja, deixa de cantar no conjunto, deixa de congregar. Isso é coisa do inferno. Quando você peca, a Bíblia diz:
corra para os pés de Jesus, corra para os pés de Deus, se rasgue o seu coração, seja sincero, mude a sua vida. E Deus é misericordioso. Ele está dizendo: Deus é poderoso para perdoar o seu pecado e te pegar um deserto e transformar num jardim. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Por que eu devo me converter a Deus, pastor? Porque Ele é capaz de pegar as portas que estão fechadas na tua vida e abrir. Ele é capaz de fazer aquilo que você não foi capaz de fazer. Você está pecando, você está errado, mas é exatamente isso. A motivação da busca é a Deus, que é um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus que levanta, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que muda. O profeta também está dizendo a ele, em outras palavras, que este Deus é o Deus de aliança do seu povo. E ele está dizendo que esse Deus, e é esse Deus que é verdadeiro, que nós devemos voltar para Ele. Agora, no verso 14 ele diz: tocai a trombeta em Sião. O que eles querem falar aqui, falei para vocês do uso da trombeta no livro de Joel, mas a trombeta também tinha uma outra missão quando era tocada. Quando as trombetas tocavam, eram também para avisar que eles estavam à beira de um grande perigo, ou que o perigo estava chegando. Naquele tempo, as cidades eram tomadas pelos seus muros, e nos muros haviam os guardas chamados de sentinelas. Uma vez que eles estavam nos muros que eram altos, eles tinham uma visibilidade muito elevada. Então, quando eles viam de longe os seus adversários, ou um outro exército que tentara vir contra aquela cidade, eles tinham a ordem de tocar a trombeta. E uma vez que a trombeta era tocada, o povo ficava em alerta de que o perigo estava se aproximando. A missão do cristão, a missão do crente é tocar a trombeta. Mas tem alguém que interpreta esse texto dizendo: tocar a trombeta aqui é para perturbar o povo, vamos fazer barulho. Não, senhor. Não. Trombeta não se toca para fazer barulho, irmão. Onde é que você viu trombeta tocar para fazer barulho? Todo som de uma trombeta tem um significado. Então o crente é para tocar a trombeta, pastor? É. E qual é a missão do crente? Avisar aos pecadores, aos homens e mulheres, em que Deus está voltando para julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, negros e brancos, todos os povos de todas as línguas e de todas as nações. E aqueles que não recorrerem a Jesus estão condenados. Essa é a nossa missão. Tocar a trombeta é informar que algo perigoso está também se aproximando. Tocar a trombeta é anunciar que algo está errado e que nós precisamos consertar. Agora, tocar a trombeta aqui, que Joel também está falando, a palavra tem o sentido de que nós devemos ter, antes de tudo, uma correção de dentro para fora. Por quê, pastor? Porque às vezes nós queremos consertar as outras pessoas, quando na realidade nós ainda estamos todos desmantelados. Você já viu crente assim? Tem gente assim. Ele quer que os outros, ele quer consertar as outras pessoas, mas ele mesmo dá troncho.
E Jesus já disse que dois cegos, um cego não pode guiar outro cego, porque antes de guiar ele, vai cair os dois no buraco. Deus quer primeiro consertar a gente. Deus quer primeiro converter a igreja. Deus quer primeiro encontrar-se com o seu povo, para depois usar esse povo para os outros povos. Nós queremos resolver o problema dos outros. Pastor, olha o negócio em Brasília, tá caso sério. Os políticos não sei o que. E às vezes ele é pior. Ele está colando na escola. Ele está forjando trabalho na faculdade. Ele está dormindo no emprego. Ele está mentindo na empresa. Aí a gente tem o dedo para apontar nos grandes, quando na realidade nós precisamos ver nós primeiro. Se a igreja se converter, se a igreja voltasse para Deus, se a igreja rasgar o seu coração, se a igreja entrar no jejum, se a igreja for sincera diante de Deus, Deus vai usar a igreja para impactar essa nação, esse país e esse mundo. Agora, que crentes são esses que não tem nenhuma influência no mundo, que não dá um testemunho de um crente verdadeiro, que quando recebe o troco a mais no supermercado, coloca no bolso e vai embora, e ainda tem a infâmia ideia de dizer que foi Deus que usou e abençoou ele. Crente que não paga suas dívidas, que compra o que não pode, que faz o que não tem condição, que pega cartão de crédito dos outros, compra e não paga, que põe cheque sem fundo, que coloca macaco na energia, que rouba a água da Compesa, e ainda tem autoridade para falar de políticos, ladrões e corruptos, irmão. A igreja precisa se converter. A igreja precisa voltar para Deus. A igreja precisa abrir seu coração. A igreja precisa rasgar as suas vestes. A igreja precisa tocar a trombeta. Mas antes de anunciar ao povo o pecado do povo, ele tem que confessar os seus pecados. Quem é que deve voltar para Deus, pastor? Olha o que diz o verso 16: congregai o povo e santificai a congregação. A palavra santificar aqui significa separar, colocar da parte. Mas ele segue dizendo, em primeiro lugar, veja aí: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os. Primeira convocação. Anciões aqui, os anciões aqui eram os representantes da lei, porque havia uma lei que quando tinha algo para ser julgado na cidade, nas portas da cidade tinha ali 10 homens, e às vezes variava em 10, 12 anciões para julgar as causas. Eles eram o poder executivo, legislativo, judiciário, aliás, poder judiciário. Eles eram os juízes, eles eram aqueles que representam o poder judicial, o que julgava as causas. Então, quando alguém tinha um problema com o marido, com mulher, com filho, com vizinho, com herança, com gado, com dívida, pegava aquela causa e ia à porta da cidade. Lá estavam os anciões para julgar a causa em retidão e equidade. Mas o que era que eles faziam? Se vendiam, se corrompiam. Lembra que Jesus falou domingo passado, nós pregamos sobre o juiz iníquo, que não temia nem a Deus nem os homens, e julgava as causas como ele queria. Aí a convocação primeira aí está no poder judiciário. Mas não era só o poder judiciário que os anciões representavam. Os anciões representavam o poder dos sacerdotes, do pai de família, do dono da casa, daqueles que representavam a moral, a ética e a lei. Deus está chamando os mais velhos
Deus está chamando os experientes. Deus está chamando o sacerdote, a sua igreja. Deus está chamando a liderança. Deus está chamando os chefes de tribos, os representantes de casas. Aí o primeiro, por que, pastor? Porque eles têm que ser modelo, exemplo para os demais. Se os mais velhos estão corrompidos, imagina como está a geração que antecede a eles. Lembra-se que quando eu falei aqui no livro de Juízes, a geração que precedeu de Moisés foi a geração de Josué. Depois da geração de Josué, foi a geração que precedeu depois de Josué, que buscava, que confiava em Deus. Mas diz que veio uma geração que não quiseram seguir aos seus pais. E nós vivemos em uma sociedade na inversão de valores, aonde a sociedade tem feito leis para tirar a autoridade dos pais, e tem tantas pessoas que estão sendo levadas por isso. Quantos filhos não respeitam, não honram, não ouvem, não obedecem aos pais? E é por isso que nós temos um índice de tantas pessoas mortas, feridas, doentes, porque não obedecem aos seus pais, não obedecem aos anciões. Mas Deus está chamando em primeiro lugar os anciões, em primeiro lugar os mais velhos, aqueles a quem deve dar exemplos, aqueles a quem deve ser os representantes de suas casas. Por que nós temos uma sociedade falida? Porque a família está em crise. E por que a família está em crise? Porque os pais e as mães deixaram de executar os papéis pelos quais Deus os constituiu. Quem educa não é o Estado. Quem diz orientação para seus filhos não pode ser o Estado. Quem tem que fazer isso é o pai e a mãe. O Estado está depois da família. A família é em primeiro lugar. Depois é que vem o Estado. Mas afinal de contas, estamos vivendo um tempo do relativismo. Tudo é relativo. E aí a gente desemboca no pluralismo subjetivo, em que o pai e a mãe não têm nenhum valor, os anciões muito menos. Não se respeita nem pai e mãe, muito mais os antigos, os idosos, os anciões. Deus então convoca eles a voltar-se para Deus. Em primeiro lugar aqui, Deus está chamando os anciões, os líderes, os que devem ser primeiro, os que devem voltar em urgência para Deus. E o que eu quero aprender com isso? Que não importa quanto tempo você é crente, né? Tem gente que diz, eu sou crente há 40 anos. Sim, o que é que faz 40 anos? Te dá o quê? Que direito? Veja por onde Deus começa, pelos mais velhos. Volte você. Não, mas eu já sou ancião. Volte! E depois dos anciões, quem é que vem? Os filhos. Os filhos. Olha a convocação. Aqueles que estavam ali como os filhos daqueles anciões também é chamados a essa convocação geral. Mas Deus não para. Veja até aonde Deus vai. Aos que mamam. Aos que mamam. Ele partiu dos anciões, filhos, até os que mamam. Crianças. Sabe qual é o nosso maior problema? Eu sei que eu vou machucar alguns aqui. É que a gente deixa nossas crianças fazer o que elas querem. A gente traz as crianças para a igreja e deixa elas ficar na igreja como se elas estivessem no shopping. Nós fazemos gosto de criança. Cuidado, porque amanhã elas podem fazer desgostos para vocês, para nós. Nós precisamos ensinar desde pequeno. E aí tem gente que chega e diz, não, mas é criança. Porque a criança tem que fazer o que quer. Vocês esquecem que as crianças já nascem com o pecado original. E não precisa ninguém manipular elas, que elas são perigosas em si mesmas. Pastor,
Outro dia me mandaram um vídeo aí de dois japoneses, você viu? 3 anos, o pau comendo no centro, um batendo no outro. E o que é aquilo? Natureza adâmica. Eles já nascem rebelde, eles não querem. Vocês que têm filhos sabem disso. De vez em quando o Lucas diz, de novo para a igreja. Aqui é só igreja, só igreja, só igreja. Eu digo, é igreja, igreja, igreja. Porque eles querem fazer o que querem, porque isso está na natureza adâmica deles. Ensina os pequenos também. Ensina os pequenos a se quebrantar de coração. Ensina os pequenos a rasgar as suas vestes. Ensine os pequenos a jejuar. Ensine os pequenos a orar. Ensine o pequeno o caminho do Senhor, para que quando ele cresça, não se desvie. Não, pastor, é menino, deixa o menino. Deixa o menino o quê? Aí a gente faz o que o menino quer. E agora, não bastava deixar, é a defensora. É o que fizeram com meu filho? Ah, se pegar eu vou lá, eu chuto o pau da barraca, eu resolvo o problema, porque com a minha filha ou com meu filho, ninguém toca. Aí o menino entra na salinha, grita a professora, bate no diácono, não respeita ninguém, vai no banheiro 20 vezes, bebe 20 copos de água, com água, e a mãe tá lá. Aí quando o problema chega, é o quê? E a gente estamos dando mau costume, porque estamos cometendo o segundo pecado, o pecado de ser conivente com os erros dele. 12 anos, 13 anos, começa a engrossar a voz, sai uns cabelos na cara, não faço mais parte do conjunto. É o que, meu jovem? É o que? Não, não vou fazer mais parte do conjunto. Aqui comeu do meu feijão, prova do meu cinturão. Quem manda aqui sou eu, você vai. Não posso fazer nada, pastor. Ele não quer fazer mais parte do grupo, não quer mais fazer nada na igreja, não quer mais fazer isso. Eu sei que tem casos e casos. Preste atenção para depois não entender a pregação errada. Mas tem caso que é frouxura da mãe, frouxura do pai. Tem caso que o pai e a mãe já fez de tudo, não tem jeito. Então, entrega mesmo e deixa ver o que Deus vai fazer. Agora tem caso que é o pai e a mãe que defendem. Opa, porque aqui é meu filho. Se é o quê? A gente fomos de uma geração, que eu fui dessa geração, de que a professora tinha palmatória, caroço de milho. E quando a professora dava a pisa, eu levei surra de professora. Eu não sou peça boa, não sou isso que você pensa, não. Foi Deus que mudou. Um dia a professora, não sei o que foi que teve, eu não lembro, mas eu era criança ainda. Eu me peguei mais a professora. Ela era grande e eu era pequeno. Quando eu vejo ela, ela sempre lembra. Ela disse, esse Josinaldo me deu. Aí eu não tinha força nem tamanho para pegar o corpo físico dela. Eu caí nas pernas dela, irmão. Cai as unhas, chá. E ela com a palmatória por cima do lombo. Buf. E eu pegado. Onde ela passava? Na frente da minha casa depois, dos meus pais. É 2 pisas, irmão. Uma surra na igreja, uma surra na escola e uma surra do pai. Porque quando ela chegou lá e disse, olha, Josinaldo, hoje eu tive que dar uma lapada porque voou em cima de mim, arranhou minhas pernas. Meu irmão, uma corda dobrada, com força. Você está pensando, hoje tem um monte de marmanjo que não sabe o que é isso. Mas isso não desonra não, isso faz você ser homem. Vapte, pá. Não era 1 ou 2 não, irmão. Se alguém não voa em cima, capaz de matar o camarada. Hoje, se o professor disciplinar um filho, qualquer coisa, a mãe bate no colégio, direitos humanos, não sei o que. Direito de quê? Direito de uma surra depois 2 surras dobradas. As professoras estão vivendo em psiquiatras,
à base de remédios, traumatizadas, com medo desses camaradas. Por quê? Porque elas não podem nem... Ela não bate não, você viu? Elas não podem nem aplicar a disciplina que ela é comissionada a desenvolver na sala de aula. O aluno chega lá, bota os pés na cadeira, começa a conversar e ela tem que ficar calada, porque se ela falar alguma coisa, ele quebra o pau nela. E onde está o pai desse aluno? Porque era outro que precisava de um pau dobrado para aprender a respeitar, cuidar de filhos. Chama os pequenos. Não dê corda, não dê asa, irmão. Não dê asa. Mas pastor, é criança. Ensine a ele que aqui é um lugar de reverência, que ele precisa respeitar, que nós estamos aqui para cultuar a Deus, que isso aqui não é a praça do shopping, que isso aqui não é um lugar de encontro, isso aqui é lugar de jejum, de oração e de sacrifício. Mas ele não para por aí. Ele não para por aí. Olha quem é que ele chama. Saia o noivo da sua recâmara. Havia uma lei em Israel que quando você casava, você passava 1 ano de lua de mel. Ô, lua de mel, hein? Eu estou precisando de uma. 1 ano ele não ia à guerra, ele não ia a nada, ele ficava maravilha, só namorando. Mas a coisa é tão séria que Deus disse: o noivo saia da sua recâmara. Era um dos lugares, era um dos momentos mais sagrados para uma vida, era o momento da lua de mel. Mas Deus, o espiritual é mais importante do que a tua lua de mel. Tem gente, irmãos, que acha que o espiritual pode ficar em 2º, 3º lugar. Deus está ensinando que o espiritual aqui deve estar em 1º lugar. Saia o noivo da sua recâmara. Mas tudo bem, aí saia o noivo da sua... Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu... Meu irmão, você já viu noiva ir para luta, para batalha, para coisa? Não, mas essa é uma convocação que não ficou pai, não ficou filho, não ficou os pequenos, netos e as crianças, nem ficou os recém-casados. Todo mundo precisa de Deus. Não tem idade, não tem momentos que você diga: não, isso aqui é tão importante que eu não posso buscar a Deus. A busca de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Quero concluir. Por causa da chuva parou. Não parou? Para vocês ir embora. Tinha outras coisas para falar. Mas veja o que diz o verso 17. Chore os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar. Orem. Poupa, ó Deus, o teu povo. Ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque ele hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O que está faltando é choro, irmão. Mas eu não estou falando daquele choro de ator de Hollywood, não. Estou falando de choro sincero. Porque às vezes, ou muitas vezes, nós só identificamos choro com lágrimas, e não é. Tem muitos momentos na nossa vida em que nós estamos sem derramar um pingo de lágrimas, mas nós estamos chorando profundamente por dentro. E o que está faltando em nós é choro. O que está faltando em nós é choro, é sentimento de dor, de tristeza. Eu falei ontem para minha esposa, nós estamos vendo coisas que a gente nunca pensou de ver. A comunicação da internet nos dá acesso a coisas
triste. Mães matando seu filho asfixiado, filho batendo em mãe, pessoas matando outras, filmada, você vê isso todo dia no Facebook, não é? Isso é uma estratégia do diabo. Que estratégia é essa, pastor? Tirar a sua sensibilidade, tirar o seu sentimento de dor e de tristeza. E você está tão acostumado a ver pessoas sendo mortas, quando você vê mais um, não faz diferença. Quem tem uma idade com a minha aqui, de 30, 40 anos, sabe que quando morria alguém, era um momento de muita tristeza, de luto. Lá em casa, ninguém nem comia carne. O som passava 8 dias para tocar uma música. Hoje, a pessoa é morta do lado e o baile, o show, o paredão, como eles chamam de som, toca desenfreadamente. E passamos por isso e vemos isso todos os dias, como se isso fosse uma cena normal. E é esse momento que Paulo chama a igreja a dizer: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com isso. Não ache que isso é natural. Não ache que isso é normal. Você precisa chorar. Você precisa derramar lágrimas. Quantas pessoas que falam do nosso país, da nossa política, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas nunca oraram por eles. Nunca choraram por essa nação. Fala tudo. Sacerdotes chorem. Os ministros chorem. Entre o altar e o pórtico de Salomão. E orem: poupa, ó Deus, o teu povo. E não entregues a tua herança ao opróbrio. A palavra opróbrio aqui é vergonha. Ele está dizendo: não deixa, Senhor, que nós sejamos envergonhados. Não deixa que nós sejamos envergonhados por outras nações e elas perguntem para nós: aonde está o Deus de vocês? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Não dá tempo, eu quero fechar aqui, porque eu ia falar do resultado da busca. O que resultou nessa busca? O profeta diz depois, mais na frente, mas a hora não nos permite. E eu quero concluir aqui. Nós estamos vivendo uma sociedade que perdeu a sensibilidade do que é triste, do que é bom, do que é belo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque nós precisamos voltar para Deus. E essa volta é urgente. Nós precisamos voltar para Deus, mas não apenas em fingimento, mas que haja um verdadeiro convertimento. Nós precisamos voltar para Deus de todo o nosso coração. Nós devemos buscar a Deus em jejuns, em choro e com pranto. Nós devemos rasgar as nossas vestes. Nós devemos ir a Ele, porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é benigno. Nós devemos tocar a trombeta muito antes para o povo, para nós mesmos. Nós devemos santificar e congregar, começando pelos anciões, vindo pelos filhos, depois pelas crianças, pelo noivo e pela noiva. E a autoridade religiosa que é representada aqui pelos sacerdotes precisa estar entre o altar e o pórtico, ali orando, chorando, dizendo: Senhor, não nos deixa cair na mão das outras nações. As outras nações simbolizam o mundo. Eu, você, nós
temos que orar para Deus dizendo: Senhor, não deixe cair nessas tentações do mundo, porque eles vão dizer: cadê os crentes? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Jesus que vocês falam? Isso é uma vergonha. Quando um crente escandaliza a igreja, ele escandaliza Jesus. E a gente precisa voltar para Deus. A gente precisa voltar depressa. É urgente, 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 urgente.